igreja, né? Só que quem dirige plenamente tudo que a gente faz é o Espírito Santo, com base em palavras, com base em revelações, com base em direções, né? Então, é isso que a gente vai trazer para o nosso entendimento. Por quê? Porque você entende que você está à frente de uma igreja, amém? E como você está à frente de uma igreja, você tem duas coisas: ou você distrai a igreja, ou você traz uma mensagem para ela, né? Então, o nosso papel fundamental no corpo de Cristo, à frente de uma igreja, é trazer uma mensagem para ela, né? Então, estamos cansados, não sei vocês, mas nós, de irmos em igrejas onde as pessoas elas só atrapalham o culto, né? Onde elas dançam sem propósito, né? Onde elas não carregam aquilo que elas deveriam estar carregando, né? Então, se a música fala através dos instrumentos e das vozes, a dança teria que falar através do seu corpo, né? Expressar através do seu corpo aquilo que Deus está falando. Então, essa é a grande dificuldade que nós estamos encontrando hoje no meio das equipes de dança por onde a gente passa, né? Então, a gente decidiu, a gente estava orando lá e a gente sentiu essa necessidade aí de estar trazendo para vocês essa direção, né? Esse alinhamento para esse tempo, já que nós estamos no meio de profetas. Essa aqui é uma escola de profetas, porém da dança, né? Acabamos de sair de uma outra escola, né? E então, para nós permanecermos alinhados naquilo que Deus está fazendo para esse tempo, amém? Feche seus olhos então, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós queremos te agradecer por mais esse momento tão precioso, papai, que é poder estar diante do Senhor, diante do nosso amado Jesus, diante de você, lindo Espírito Santo. Nós reconhecemos que tudo que nós precisamos está em você, Jesus. E tudo que nós precisamos nesse momento é a ação do Espírito Santo, trazendo entendimento, compreensão, revelação daquilo que é eterno, daquilo que vai além do que nós conhecemos e entendemos. Querido Espírito Santo, nós te pedimos que a tua palavra ela salte dentro de nós, de uma forma que ela produza frutos em nome de Jesus. Prepara a terra, Espírito Santo, para que toda a semente que cair ali, ela possa produzir 100 por 1 em nome de Jesus. Nós pedimos que os céus sejam trazidos até esse local, que anjos, querubins, serafins, em nome de Jesus, que nós possamos estar sendo equipados em nome de Jesus com aquilo que vem dos céus. Nós não queremos ser apenas animadores de auditórios, nós não queremos ser apenas dançarinos ou bailarinos que estão à frente de uma igreja sem termos direção, sem termos sabedoria e entendimento daquilo que os céus têm para liberar, em nome de Jesus. E é por isso que nós pedimos, amado Espírito Santo, revela-se a nós, trazendo conhecimento e graça, entendimento, que o Espírito de revelação e sabedoria desça do alto sobre cada um aqui presente em nome de Jesus, se revelando da melhor forma possível, Pai, para que todo entendimento fique gravado nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, turminha, vamos lá então, né? A gente ouve bastante falar sobre uma restauração da dança. Ou seja, a dança ela sempre existiu no meio da igreja, o tempo se passou, se corrompeu a dança, né? E ela foi saindo de cena, né? Porque achavam que era uma dança pagã, porque os povos pagãos também cultuavam seus deuses com dança. Mas a gente entende que Deus ele foi o criador de todas as coisas, amém? Satanás ele nada cria, ele tudo copia. Então ele só converteu a dança, ele continua convertendo ela de um jeito que o agrade, de um jeito que o atraia. Então, por muito tempo se tirou a dança de dentro da igreja porque se achou que ela estava contaminando, né? Ou seja, poluindo a igreja. E a gente se ouve falar, a Bíblia fala da dança, o povo judeu lá trabalha com dança e adora a Deus com danças, e faz tudo com danças. Todas as festas têm danças. E a gente vê em Jeremias 31 que fala que a virgem se alegrará, os jovens, os velhos, todos eles se alegrarão, né? Ou seja, haveria uma transformação
naquele momento onde o povo seria trazido de volta para perto de Deus, onde eles se tornariam um só povo, de um único Deus, né? Ou seja, eles estavam espalhados, e Deus mudaria a sorte. Então, a dança, na verdade, ela seria uma transformação, ou seja, transformaria a ação daquele momento. Ou seja, então a dança na minha vida, ela vai transformar algo. Ela não está ali por acaso. Ela precisa transformar algo. Ela precisa ativar algo na vida de alguém. Então, se eu só dançar e eu não conseguir transmitir nada, já tem algo de errado aí, né? Então, por longos tempos, se foi falando de uma restauração da dança, e a dança começou a voltar para dentro da igreja, Isabel Coimbra com Diante do Trono, e depois foi o Rema com a pastora Adriana, e eles foram vindo. E a dança ela começou a crescer e se desenvolver. Hoje, dificilmente uma igreja não tenha dança, né? Só que a gente fala muito em restauração, só que eu não acredito numa restauração, até a Renê fala isso. Nós acreditamos na dança dos restaurados. Ou seja, aquelas pessoas que nasceram de novo, aquelas pessoas que Deus tem preparado, tem levantado para fazer a diferença no meio da arte. Muitas vezes não são bailarinos, nunca trabalharam com dança, mas que começaram a render o seu coração diante de Deus, e algo Deus foi fazendo. E foi gerando. Conheço muita gente que era travado para a dança. Não sabia o que era direita e esquerda, todo mundo ia para lá, ela ia para cá, né? De repente você conhece alguém assim, né, que entrou no grupo lá, e todo mundo vai para frente, ela vai para trás. Todo mundo vai para um lado, ela vai para o outro, né? E você achava que mas essa guria não nasceu para isso, essa pessoa não nasceu para isso. E no grupo que eu dançava, tinha uma menina também que era assim. E Deus fez algo muito profundo na vida dela. E hoje ela dança super bem, dá aula, né? Então, assim, Deus ele não precisa de bailarinos, né? Glória a Deus, ele se convertendo, amém. Deixa vir, né? Mas eu creio que Deus olha assim, um olhar minucioso para aqueles que não são, para confundir os que são. Amém? Então, de repente, você não tem uma grande técnica, de repente, você não sabe fazer um grande ET, fazer um grande développé, você não sabe dar 3, 4, 5 piruetas, nem fouetté, né? Mas para Deus, ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para o quanto eu sei levantar a perna, o quanto eu sei girar, o quanto eu sei ficar na meia ponta, o quanto eu sei fazer qualquer coisa. Não, ele está interessado aonde está o meu coração, se eu estou à disposição para fazer aquilo que ele tem me chamado para fazer. Amém? O pessoal aqui do ministério me conhece muito bem. Se eu puder não entrar, eu não entro. Se eu puder só coordenar, Deus está falando isso, vamos fazer isso. Vocês não veem a gente saltando, girando, rodopiando e dando, né, que nem se tu fosse num espetáculo de dança. Porque esse não é o propósito. Né? Eu poderia fazer isso? Poderia. Dança, todo mundo aqui dança, né? Todo mundo faz aula, quase todo mundo é professor, né? Mas eu saio vazio quando eu faço isso. Eu já fiz isso, já entrei, já dancei, já fiz, e chega no final do culto, eu estou assim, cansado, chato, porque eu suei, estou fedendo, né? E tipo assim, não fiz nada do que eu deveria ter feito. Já outras vezes, eu entrei uma única vez, fiz o que Deus falou, estou renovado, restaurado, não estou fedido, estou cheiroso, e Deus desceu com poder, né? Ou seja, então não é uma técnica que vai atrair os olhos de Deus. Não me entenda mal. Não é porque eu não vou usar uma técnica que eu não vou precisar fazer uma aula. Daí a gente entra no que as pessoas falavam. É porque é dança profética, eu não preciso fazer uma aula. Negativo. Porque tu tem que ter um condicionamento físico, tu tem que ter força, tu tem que ter flexibilidade, tu tem que ter alongamento, tudo. Né? Ou seja, vem um bailarino de fora, está te olhando. Daí olha para o pessoal que está dançando aqui. Se tu não tem jeito, né? Se o teu corpo não está desenvolvido, não está bem alinhado, ele nem vai olhar para ti.
né? Por quê? Porque bailarino chama a atenção de outro bailarino. É a mesma coisa, se eu vou numa igreja e tem dança, eu vou olhar para os bailarinos, né? Para as pessoas que estão à frente dançando. E às vezes eu prefiro virar de lado. Por causa da técnica e por causa da falta de sabedoria de fazer o que Deus está falando para fazer, né? Então, a gente aprende muito essa questão, né? Durante longos anos, porque eu estou 11 anos com o pessoal aqui, eu e a Carla, então, assim, aprendi muito com a Gisela. A Gisela tinha essa vertente, essa linha muito forte. Então, muito do que a gente sabe hoje é fruto do que ela plantou no meu coração. E eu vou dizer assim, eu sempre falo para o pessoal, a Gia, ela tinha o quê? Ela era sanguínea. Todo mundo conhece os 4 temperamentos? Está na psicologia? E ela era sanguínea. Então, assim, ela era... Tipo assim, então a gente estava ministrando aqui. Se ela visse que não estava acontecendo, ela entrava lá. Tirava a gente e deixava... E eu, imagina, eu tinha 17 anos, por aí, 17, 18 anos, quando eu comecei a dançar com ela. E eu ficava sem entender, assim, meu Deus, que coisa louca é essa? Por que entrou lá, né? E a gente sempre aprendeu, ou seja, o olhar ele tem que estar em Cristo. Se os teus olhos, né, começam a fixar demais em alguém que está à frente e tu deixa de adorar, aquela pessoa começa a ser mais exaltada que a Cristo, mesmo que tu não exalte ela ali, mas os teus olhos estão dizendo isso, que aquela pessoa está brilhando mais que Jesus, então ela não merece o brilho. Quem merece brilhar é Jesus, né? Então é a mesma coisa, e eu aprendi muito isso, só que o meu temperamento é muito diferente. Então, ou eu faço um sinal aqui, né? Ou eu chamo, ou eu dou uma faladinha básica, assim, sai, faz isso, faz... Por quê? Porque se você não consegue adorar a Deus e fica só fixado no pessoal que está dançando, e a mesma coisa vocês quando estiverem dançando, se as pessoas não conseguirem adorar a Deus porque elas estão olhando vocês, a gente também precisa mudar o foco. Então tem músicas, galera, que não precisa entrar. Tem músicas que enquanto você estiver ministrando, você está acontecendo louvor ali, deixa fluir, deixa o negócio. Quando o povo estiver babando no chão, rolando no chão, daí você entra, ninguém vai te ver, né? Então, assim, tem momentos em que é a igreja e Deus, e você não precisa. Agora, tem momentos que a dança ela vai entrar como uma ferramenta, tipo, as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Daí, eu tenho que ter discernimento do quê? Do que está acontecendo no mundo espiritual, daí é onde a gente aprendeu. A intercessão, a dança intercessória. O que vai acontecer? Eu vou entrar com movimentos de intercessão. Ou seja, as pessoas elas estão dispersas no culto, as pessoas elas estão andando, indo e vindo, as pessoas estão conversando, as pessoas menos adorando. Então eu começo a entrar com uma oração de intercessão e uma oração de guerra, onde os movimentos eles começam a mudar. Eu não começo a fazer aquele movimento leve, né? Aquele movimento de giro, né? Não, são movimentos de guerra. Por quê? Porque eu estou à frente de uma batalha. Então eu começo a travar uma guerra contra todas as potestades que estão tentando fazer com que as pessoas não se concentrem, né? Então, dança profética não é eu só chegar aqui e pegar um paninho, como disseram, é balançar o paninho. Não, né? Tem todo um reconhecimento, um embasamento, né? Então, assim, é isso que a gente começa a desmistificar no meio da igreja, que eu acho que às vezes a igreja, quem dança, né, não entende muito. E muitas vezes, já fui em vários lugares onde os pastores cortaram a dança, né? Por quê? Porque o pessoal não entendia o que estava fazendo, sem entendimento, né? Daí começa a se criar grupos de dança e começa a ter disputa entre eles. E a Bíblia diz que um reino dividido ele não prospera, né? Então, eu já fui em muitos lugares onde os pastores me reclamaram de pessoas, daí viram a gente dançar, nossa, mas é muito diferente vocês ministrando. E daí eu disse, pois é, né? Vou fazer o que a gente tem esse processo, né? Ou seja, então às vezes a gente perde os créditos com os pastores, com os líderes das igrejas, porque a gente também não sabe ministrar aquilo que Deus está falando.
E se a gente não sabe ministrar o que Deus está falando com a gente nunca vai ter crédito na casa. Vocês entendem quando eu falo crédito na casa, né? Ou seja, a gente vai pedir alguma coisa, mas vocês não está fluindo, não estão produzindo. E a Bíblia diz que uma árvore que não produz, ela é cortada. E às vezes acontece isso com os ministérios. Os pastores estão cortando eles, a dança. Onde ela teria que fluir e trazer cura, libertação, restauração, transformação, ela não traz. Por quê? Porque ela começa a exercer um outro chamado, né? De desfocar a glória de Deus, ou seja, atrair os olhares para si mesmo, né? Então, nós precisamos aprender, né, a olhar com os olhos de Deus tudo aquilo que a gente faz, amém? Então, como que nasce a dança na sua vida? Como nasceu a dança na sua vida? A Bíblia diz o quê? Que você recebeu um dom como presente. Imagina você lá no ventre da sua mãe, né, sendo gerado, e o Espírito Santo veio e colocou presentinhos na sua vida, no seu DNA. Onde, quando você fosse gerado, né, você crescesse, você se desenvolvesse, essas habilidades, esses dons naturais, eles iam aflorar. Ou seja, sabe aquela pessoa que tem, nossa, um dom assim fantástico, ouve a música e sabe tirar ela, ou mexe com comida, ou seja, são habilidades naturais. Conforme vai passando o tempo, você se converte, você vai para a igreja e o Espírito Santo ele começa a fazer uma obra na sua vida. Aquele dom natural, ele se converte junto, e você passa a usar ele para Cristo. Então aquele dom, ele começa a ser manifesto na presença de Deus. E daí você descobre que ele tem uma utilidade no reino, né? Ou seja, que você dança, por exemplo, eu danço, eu canto, eu toco, descobri que eu toco, né? De tanto eu insistir, eu disse, Deus, eu quero aprender a tocar violão. Eu tinha uma dificuldade, eu fiquei horas e horas no quarto, até que um dia, depois de ficar horas e horas no quarto, aconteceu algo comigo. Daí depois daquilo ali eu fui tocando e gravando e conseguindo desenvolver o violão. Então, assim, uma habilidade para a arte que Deus colocou em mim e começou a se desenvolver conforme vai passando o tempo, né? E esse dom, ele disse, fulano de tal, agora eu vou te usar nessa área. E esse dom, o que acontece? Ele precisa ser colocado diante de Deus à disposição. A Bíblia fala em Efésios 4, abra lá comigo. Efésios 4, 7. Diz assim, mas isso não quer dizer que todos sejam iguais, nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isto é, ele subiu às altas montanhas, venceu o inimigo e tomou os despojos. Depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às portas mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus? Ele concedeu os dons em cima e embaixo, encheu os céus e a terra com suas dádivas. Ele concedeu os dons de apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Essa versão minha é a mensagem, tá? Pode ser que não está bem igual a sua aí. Ou seja, para que Deus te deu um dom? Para ti? Eu não estou ouvindo. Estou sozinho aqui, eu acho. Para que Deus te deu um dom? Meu Deus. Para te equipar, para servir a igreja. Então, se Deus colocou a dança, ela tem um propósito na tua vida. Equipar a igreja, né? Daí a gente entende que o que existe, até foi falado aqui, não sei quem, acho que foi a pastora Luciana. Existe ministério de dança na igreja? Existe?
Existe ou não? Ah, não. Existe ministério de música? De teatro? Né? Os 5 ministérios que existem são de pastor, e evangelista. Isso. São 5. Esses são para dentro da igreja. O pastor cuida. O mestre, o evangelista, o apóstolo conquista, né? E o profeta profetiza. Bom, e o ministério e o grupo de artes, a dança, a música, entra em qual ministério dentro da igreja? Hã? Não estou escutando. Vamos lá, gente, pode falar bem alto para mim. Grupo de dança, pode ser pastor? Mestre? Pode? Evangelista? Profeta? Apóstolo? Todos podem? Todos podem. Mas 2, eles são muito latentes dentro da igreja. Por quê? Nós temos 2 pernas, amém? Esses 2 ministérios, eles têm que caminhar muito juntinho, lado a lado, para que se desenvolva, né, dentro da igreja e fora, e o reino consiga trabalhar. Ou seja, profeta e evangelista, a dança, a música, o teatro, toda a parte arte dentro da igreja, né? Ou seja, o grupo de dança vai poder cuidar, vai poder ensinar, vai poder ganhar, mas se ele não profetizar, se ele não ganhar e consolidar, na verdade, ele não cresce, né? Ou seja, até o Judson falou aqui, ou seja, o lugar onde Deus mais se manifesta, né, é com a profecia, a palavra profética, é onde Deus mais está ali presente, né? Então, o que a dança ela precisa fazer hoje, que ela não faz? Qual é a função do profeta? Ele recebe uma revelação dos céus e passa para a igreja. Bom, dentro da igreja, das 4 paredes aqui, né, o meu papel é esse. Eu recebo algo dos céus e eu chego e eu passo para a igreja, numa mensagem. Agora, profeta, ele tinha uma revelação no Espírito, ou seja, na época lá dos profetas, o Espírito Santo vinha, descia, enchia ele e ele falava. Na época de Jesus, o Espírito Santo estava em Jesus. Quando o Espírito Santo de Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo já para termos isso dentro de nós. Amém? Então, quando eu estou dançando, eu nada menos, nada mais que estou profetizando. E se eu não profetizo aquilo que ele está falando, ou que ele está dizendo, eu sou um profeta mudo e amarrado. Ou seja, daí eu não consigo exercer aquilo que ele me chamou para fazer. E é onde a gente está entrando bastante. Por quê? Porque a gente vai nas igrejas, o pessoal aqui dança super bem, às vezes até bem demais, mas eles são vazios, porque eles não estão passando nada, ou seja, que encha a alma da pessoa. Às vezes a pessoa está precisando de cura, às vezes a pessoa está precisando de libertação, às vezes a pessoa está precisando de transformação, e ela não está recebendo nada. Por quê? Porque quem está dançando não está preocupado em saber o que Deus está falando para ela fazer. A gente aprendeu tanto aqui sobre profetas, né? A função deles. E você entende quão sério é esse chamado na nossa vida. Ou seja, você está à frente de uma igreja, e se você não está profetizando para ela, você está atrapalhando o mover de Deus. Você está impedindo a manifestação daquilo que é do céu na vida dela. Então, a gente tem que começar a rever o que eu estou fazendo em cima do altar. Né? A galera que anda comigo me conhece. Se Deus não fala para mim fazer alguma coisa, eu não vou e não faço. Eu prefiro ficar quieto no meu canto. Se Deus não falar comigo, eu não entro. Se Deus não der uma direção, eu não faço. E essas ministrações todas que acontecem. Gente, tudo é o Espírito Santo que gera. Tudo com base em palavra. Tudo, por quê? Eu tenho que me basear na palavra. Eu não tiro do achismo. Eu acho que... Não.
Ó, Deus direcionou isso, é assim, 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 assim. E como a gente faz? Fazendo. Né? O Espírito Santo vai moldando. Pode, no meio às vezes você vai poder ver a gente gesticulando alguma coisa, ou eu, ou a Carla, né? Mas se não, é só no olho. A gente só se vê uma vez no ano. E nessa escola. Dificilmente a gente se vê antes, né? Então o que a gente faz? É puro Espírito Santo. Então, grupos de dança que não têm a presença do Espírito Santo em evidência, ou seja, que não ora, que não jejua, que não busca, que não lê, não vai receber nada do céu. Vocês aprenderam isso aqui. Então, para tudo que Deus faz, tudo que Deus revela, é Espírito Santo, é intimidade, é relacionamento, é oração. Ainda mais se você é um profeta. Né? Então, a nossa geração carece de profetas da dança. Profetas da dança não é só o nome, não é só nós aqui, não. Todo aquele que trabalha com arte, com dança, ele precisa ser um profeta na área da dança. Ele precisa profetizar, ele precisa levar uma mensagem dos céus que vai trazer cura, que vai trazer libertação. Não necessariamente, meu querido, você precisa ficar só na plataforma. Quantas vezes você viu a gente está ministrando aqui, e daí do nada o Espírito Santo fala, desce, vai em fulano. E a gente vai no fulano. Muitas vezes Deus não fala o que o fulano precisa. Muitas vezes Deus fala o que o fulano precisa. Mas a gente obedece. A gente entende, vai e faz. Né? Então, é isso que eu preciso entender. Que aqui dentro, no corpo de Cristo, dentro da igreja, eu estou para servir a igreja. Eu não estou para me satisfazer. Né? Dançando aqui. Não, quando você dança sozinho, você edifica a si mesmo. Em 1 Coríntios 14 fala, né? Seria tão bom se falássemos só em profecias, né? Mas não. Em dom de línguas. Mas, se eu ficasse orando em línguas o tempo todo, Paulo fala isso. Mas, se tiver, imagina assim, eu chegar aqui e começar a orar em línguas, pregar em línguas, vocês entenderiam se não tivesse um intérprete? Não, né? É a mesma coisa a dança. Você começa a dançar. E vai lá, e vai, começa, e dança. A pessoa fica assim para ti, ela não entende nada. Você está edificando a igreja? Não, tu está edificando a si mesmo. Ou seja, é como se tu falasse em línguas naquele momento. Dançando. Agora, quando tu traz uma mensagem, daí Paulo fala isso, é melhor que então tu profetize. Tu tem que chegar e ministrar e profetizar uma mensagem dos céus passada para a igreja. Onde a igreja fica, meu Deus, é a Bíblia. Através do movimento. O que a gente fez aqui, por exemplo, tinha um jardim, né? E tinha todo o cenário, esses panos já existiam aqui antes, né? Mas eles cooperaram para o bem. Né? Mas o que aconteceu? Deus não tinha falado comigo nada até o início. A ideia do jardim foi da Carla com ela e o Espírito Santo ali. E ela falou, Rafa, o que tu acha? Deus falou, beleza, em qual momento? Não sei, vamos ver. E cheguei que estava tudo montado, mas Deus não tinha falado nada comigo de jardim ainda. Né? E se Deus não falou, eu ia ficar paradinho no meu canto. E o que aconteceu? Eu comecei a orar, e comecei a ler a Bíblia, e comecei a orar, e comecei a falar em línguas, e comecei, e o pessoal lá se maquiando, e falando, e conversando, e eu não estava nem aí com eles, né, eles queriam tirar foto, e eu nem tirei foto com eles, porque eu disse, Deus precisa me falar alguma coisa, me ajuda aí. E quando começou, deu um estalo. Né, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Então, eu disse, Ádila, desce lá embaixo. Não é como a gente ficar aqui embaixo, como a gente subir lá, né? Ou seja, então, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Ou seja, ela veio. E daí, do nada, Deus disse, e nós agora, Deus, o que a gente vai ficar? Vou ficar aqui até quando? Né? E eu continuei orando. E, do nada, o Espírito Santo falou, junta vocês três, imagina a conexão céus e terra, vocês vindo dos céus, realmente, então, e passando, era como se fosse uma porta que entrava e descia para a terra. E daí foi onde o pessoal veio e começou a entrar por dentro, de passar no nosso meio e vindo. Elas, com técnica, faziam aquilo. É errado? Não, é técnica. Né? Mas junto à presença de Deus, habitando junto. Né? Então, são coisas que tu
precisa estar em sintonia com o Espírito Santo, precisa estar ligado com Ele direto, né? E buscando. Meu querido, as músicas às vezes na igreja, de repente é só na minha, né? Todo domingo parece ser a mesma música. É só na minha igreja que é assim, né? Mas a Bíblia diz que há uma novidade de vida, amém? No Espírito. Então, se Deus é um Deus criativo e um Deus de novidade, todo domingo, todo dia que você ministra, Ele pode te dar algo novo com base naquela música. Porque a palavra dele se renova a cada manhã, cada dia, todo instante. Toda vez que tu lê, Deus pode falar alguma coisa diferente. Então, Ele pode fazer isso com você quando você estiver ministrando. Então, é onde a gente precisa, na verdade, aprender com o nosso amigo Espírito Santo o que ele quer fazer. E não o que eu quero fazer. O crente helicóptero chega e começa a girar no meio da igreja, sem saber. Ai, começou a música, já estou girando. Começou a música, estou saltando. Começou a música. Não, não precisa disso. Para, aquieta a tua alma. Né? Faz meu coração ouvir tua voz, como cantou a Tamires. Né? Chega ali, quietinho. Deus, e agora? Se Deus não falar, é sinal que tu não é para entrar. Porque Deus sempre fala. Né? Então, gente, a gente precisa estar conectado com os céus 24 horas. Né? Ou seja, já deu casos. Nossa, a gente está ministrando aqui, Deus falar, fulano de tal, vai lá no fulano de tal, precisa de tal coisa. Né? E prontamente, vai no fulano, ministra no fulano, Deus falou, beleza. Né? Ou seja, é o que foi falado. Né? O Judá lá falou, chega de aquário, daquele molde do aquário, onde começa o louvor eu entro, termina o louvor eu saio, começa o louvor eu entro, termina o louvor eu saio. Isso quem criou foi nós. Então a gente precisa desconstruir isso. Começou, Deus direcionou para começar lá no fundo da igreja. Vai para o fundo da igreja. Vai nos corredores, vai no corredor. Deus estava mandando ministrar, vai nas pessoas. Mas o que vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar de ti, importa o que o céu está pensando a teu respeito naquele momento. Se o céu está falando para ti isso, vai e faz. Pode ser que vai acontecer a explosão que a igreja está precisando naquele momento. Aí, a igreja começa a olhar para o grupo de dança de uma outra forma, com credibilidade. Pô, esses caras aí são de Deus, essas meninas são de Deus. Tem algo diferente nelas. Daí todas as pessoas vão querer entrar para o grupo de dança. Porque está em evidência. Daí você diz, não, tem que jejuar, tem que orar. Né? Não, deixa vir. Qual é o processo? O processo é joelho no chão, jejum e oração. Né? É vida com Deus, é relacionamento, é busca. E tem muita gente que daí, nesse processo desiste, porque não quer pagar o preço. Não quer ficar queimando. Né? Não quer ser o sacrifício que vai queimar toda vez. Né? Então, nisso a gente precisa. A igreja, hoje, ela precisa dos seus profetas ativos, operantes no reino, bombando. Mas Deus fala só com uma pessoa. Não. Deus não fala só com uma pessoa. Deus não fala só comigo. Deus fala com a Cara, Deus fala com a Neira, Deus fala com o Maurício, Deus fala com a Eve, eu sempre chamo ela de Evgênia, com a Ádila, com a Tainara, Deus fala com todo mundo. Né? Só que, às vezes, a sensibilidade para uns é maior do que para outros. Né? Então, assim, Deus sempre vai colocar alguém à frente, de repente, para puxar, para direcionar. Né? Então, só que eu tenho que tomar cuidado aqui para não subir o meu nariz. Né? Eu sempre tenho que me colocar abaixo. E eu digo uma verdade para vocês, não tem medo de... Até porque está filmando. Eu tenho que renunciar todo dia o orgulho, a soberba e a vaidade da minha vida. Né? Então, eu acordo de manhã e digo, Deus, obrigado, dou bom dia, beijo eles. E eu digo, Deus, em nome de Deus, arranca da minha vida a soberba, a vaidade, o orgulho. Não deixa eu ser assim, nunca deixa. Me ensina a ser simples e humilde como Jesus.
né? Principalmente quando eu estiver aqui em cima. Se preferir eu não subir, eu não subo, né? Eu amo ver os outros fazendo. Eu amo Deus falando e eu direcionando e eu não aparecendo. E a galera fazendo. Eu sempre fui assim e acho que eu vou continuar assim, porque eu gosto de ver. Eu disse assim para eles até o dia que aquela parte dos rios que saía aqui, a mesma coisa. A gente estava ali, eu fechei o olho e nítido veio. E eu disse, amarra na cintura. Daí começa aquela correria, porque é na hora. Deus fala assim. E daí, para não acabar a música, né, tem que ser na hora, agora. E daí começa aquela correria, um puxa aqui, outro puxa lá. E eu disse, é como se rios de águas vivas estivessem saindo e espalhando pela igreja. Vai, e começaram a entrar e começaram. E eu disse, fazia muito tempo que eu não sentia a dança me ministrando. Eu olhando a dança e eu sendo ministrado. Né? Porque é aquilo que eu falei, às vezes a gente vai nos lugares e nada. Né? E eu comecei a pular ali, sentindo o meu espírito o que estava acontecendo aqui. Então eu estava mais feliz, mais impactado, eu ali no canto vendo eles fazer do que eu aqui em cima. E a gente não sei se foi no mesmo dia, não. Foi no mesmo dia que eu estava de preto e branco? Não, foi outro dia, né? A Carla disse, Rafa, essa tua roupa não está combinando. Tu não quer botar outra? Daí eu disse, pensei comigo, não falei nada para ela. Ela nem está aqui, né? Daí eu disse, não, porque não foi essa a direção que Deus me deu, mas eu pensei para mim, não falei para ela. Eu fiquei para mim, mas eu sou muito tranquilo, se eu tiver que mudar, eu mudo. E daí estavam todos eles de branco, e só eu de preto, e uma parte branca e a outra parte preta. E daí foi toda a ministração, e eu não sei quem estava ministrando, que falou da noiva, eu não lembro. E quando a gente saiu dali, foi no dia dos rios, que foi no dia dos rios mesmo. E quando eu cheguei, que eu entrei todo amarrado ali, ou seja, eu representava a igreja, que estava daquele jeito. E quando eu cheguei ali embaixo, que ela estava sentada, eu disse assim, a igreja estava assim, ó. Ou seja, tinha só uma parte branca na minha blusa. Faltava só uma parte para ela escurecer. Elas todas representavam a igreja, noiva, né? Mas a igreja estava suja e manchada. Mas da onde vem isso? Da onde vem? Vem do Espírito, não vem de... Ou seja, são revelações que Deus traz. Então, assim, se Deus está falando, não interessa, vai e faz. Se Deus está te conduzindo, pode parecer loucura, às vezes tu vai contra o que todo mundo está falando, mas vai na simplicidade, não fala, né, ora e pede direção de Deus. Né? Até a roupa, e isso é uma coisa que eu falei com a galera, porque eu dentro do avião, eu estava lendo, e o Espírito Santo falou comigo a questão do sacerdócio, lá quando Deus dá as roupas, fala das roupas que o sacerdote usaria tipo uma capre, sei lá, né? Para entrar, para cobrir a nudez, para que não ofendesse a santidade de Deus. E na hora o Espírito Santo já falou comigo. Hoje, a galera da dança, ela se preocupa mais em se sentir confortável com as roupas. Roupas que fiquem bem ajustadas ao seu corpo. Se fosse para Arão escolher, provavelmente ele não escolheria aquele tipo de roupa, porque era quente pra caramba. Cheio de pano, né? É só pegar uma túnica de lá, mas não. Ou seja, por que Deus deu? Porque Deus tinha um propósito com aquela roupa. Então, às vezes, nós queremos botar uma roupinha assim, vamos fazer assim, porque assim é melhor. Mas a gente não pede direção para o Espírito Santo para saber que tipo de roupa nós teríamos que usar para subir num altar. Para ministrar. A nossa geração hoje, ela não está preocupada mais nem com isso. Então, dança profética, eu estou aqui para profetizar. E o profetizar começa primeiro em mim. Eu tenho que deixar Deus ministrar na minha vida algo, para daí eu ministrar na vida das pessoas.
né? Então eu tenho que cuidar muito, né? As calças coladas, né? Coisas que, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sim, o inferno está cheio de nada a ver. Né? Então, assim, eu tenho que tentar entender isso para esse tempo que eu estou vivendo. Né? Como é que eu vou chegar diante de Deus? Né? Como que as pessoas vão me olhar também? E o segundo ponto, a outra perna, é o fator ferramenta evangelismo. Ou seja, eu preciso estar diante da igreja, sim, agora eu preciso estar fora das 4 paredes, porque Deus não me chamou para estar dentro de 4 paredes. Ou seja, então, ministério eficaz, grupo eficaz, é aquele que está lá na rua e está dentro da igreja. Ou seja, eu preciso, com aquilo que Deus me deu, evangelizar. Eu preciso gerar frutos. E frutos tu não consegue dentro de casa. Frutos é só lá fora, porque tu vai ter que buscar. Tu vai ter que plantar. Tu vai ter que correr atrás. Tu vai ter que fazer muita coisa para que você consiga saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Então, se você tiver capenga, você vai ter problema na coluna. Né? Então, assim, tem muitos grupos que estão mancos, tem muitos grupos que estão de muleta, e daí você não consegue deslanchar. Por quê? Porque você não está tendo um trabalho eficaz no reino. Não sei, vai para o presídio, vai para a rua, vai para o orfanato. Ou seja, a sua dança dentro da igreja ela vai ser muito mais profunda do que toda vez que você já dançou. Porque você vai dançar o que você está vivendo. E você está vivendo um mandamento de Deus que diz: ide e fazei discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a ordem. Ele não diz ficar na igreja e dançar. Ele não pede para a gente dançar. A gente dança porque a gente o ama. E faz isso com o maior gosto. Mas se ele chegasse aqui nesse exato momento, ele ia dizer: eu não quero vocês dançando. Eu quero vocês lá fora, pregando o evangelho. Então, isso é o mais importante. Enquanto a gente não tirar isso da nossa cabeça, que a gente, mas eu quero dançar hoje, mas hoje, não sei, a gente nunca vai crescer com Deus. A gente nunca vai se aprofundar nele. Tem uma experiência muito doida que aconteceu comigo. No antigo lugar que eu morava, moro sozinho, tinha um cara que eu estava cuidando, que era morador de rua. E ele chegou para mim, ele chegou 6h30, e daí eu tinha que ministrar. Ele chegou: eu quero ir no culto contigo. Ele disse: que bom, posso tomar um banho? Ele disse: pode. Daí eu abri a porta, ele subiu no apartamento. Ele disse: só não demora, porque o culto começa às 7. Não, é rápido. Posso fazer a barba? Pode. Daí dei o aparelho para ele fazer a barba, né? E fui. Tu tem alguma coisa para comer? Ele disse: tenho, vou arrumar para te comer antes de ir, tá? Daí tu faz, vai tudo. E ele foi tomar banho, e daí deu 10 minutos e ele não saía do banho. E eu disse: meu Deus. Daí fui lá e bati: tá tudo bem aí? Dele: tá, já estou saindo. Deu 15:07. E eu: não, mas esse cara tá... Debate de novo: tá quase aí? Sim, estou quase. Deu 10:07, ele tinha que jantar ainda. Daí quando eu fui bater, o Espírito Santo falou comigo assim: tu quer me mandar logo embora da tua casa? Foi como se tivesse me dado um soco na minha cara. Por quê? Porque eu estava mais preocupado em ministrar do que ter Jesus dentro da minha casa, tomando banho no meu chuveiro, comendo na minha mesa, sentado na minha cadeira. Daí eu disse: beleza.
Daí ele logo saiu, daí ele jantou, deu tempo da gente chegar no culto, não tinha começado ainda, né? Mas eu fiquei com aquele negócio no meu coração assim muito profundo. Muitas vezes a gente tem vontade humana de fazer o do nosso jeito, porque a gente quer ministrar. E se eu tivesse que ficar com ele ali em vez de ir no culto? Né? Então, o que é mais importante para Deus? É a minha dança ou uma alma? Né? Então, dança profética, eu preciso profetizar aquilo que os céus estão manifestando. E uma das coisas que os céus também tem manifestado, é que eu preciso ir fazer discípulos. Pregar o evangelho a toda criatura. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Curar os enfermos, expulsar os demônios. Se eu não faço isso, eu estou desobedecendo uma ordem. Porque o ide, que ele disse, não é se você quiser. Ele diz, vá, é uma ordem. E se eu não estou indo, eu estou desobedecendo. E daí talvez o meu chamado ministerial dentro da igreja não está sendo tão bem exercido pela minha falta de obediência lá fora. Amém? Continuam me amando? Então, gente, eu vou abrir agora um espaço para perguntas, tá? Daí tem o pessoal junto aqui comigo. Algumas dúvidas que vocês possam ter, né? Para a gente desmistificar algumas coisas. Que às vezes tem muitas perguntas, não tenha vergonha de perguntar, tá? Ou seja, você tem que sair daqui com a sua mente bem tranquila e bem aberta para entender o propósito de Deus e fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Certo? Alguém tem uma pergunta? Pode levantar a mão com relação a... A gente não sabe o que eles vão tocar, a gente imagina. Aqui, no caso, porque a gente conhece os ministros, a gente mais ou menos sabe as músicas que eles vão cantar, né? Então, assim, mas, de repente, na minha igreja, como eu também canto, então, às vezes, eu sei a música que o ministro lá, o líder, tirou. Mas, tem vezes, as outras eu não faço ideia. Então, muito do que Deus dá, estou falando por mim e não sei por eles, né? Depois eles podem falar ali também. Deus fala algumas coisas, mas eu não sei em qual música entrar. Deus mostra algumas coisas, eu só sei na hora que é. E daí o Espírito Santo fala, agora. Daí eu tenho que me apressar. Porque, que nem esse dia do pano. Veio, mas eu não sabia em qual momento seria. E daí eu disse, mas como é que eu vou amarrar os tecidos no cara? Daí tinha um arame, eu comecei a cortar os arames. Eu ali, mas parecia uma coisa de louco, porque eles ficaram me olhando assim, mas eu não falava, porque eu não sabia se ia acontecer isso ali, se era para aquele momento, ou qual momento seria, ou se seria no outro dia, não sei. Começou a ser gerado no meu espírito e eu fui fazendo. E daí, quando começou a música, eu disse, é agora. Daí eu comecei a falar, amarra. Daí eu peguei os coisinhos e comecei a amarrar nas gurias até. Foi numa que ela estava com a roupa azul e saía com os outros panos amarrados assim. Né? Então são coisas assim que comigo, né? Não sei com eles, mas comigo Deus fala antes e Ele me diz a hora que tem que ir. Sim, isso. Até para eles entenderem o que tem que fazer, né? Senão eles vão ficar boiando.
vai voltar para sua igreja e você fala assim, agora todo mundo só entra quando Deus me dá uma visão. Não, agora a gente vai dançar Apocalipse. Tipo assim, você tem que ter uma equipe, sabe? Você tem que ser saudável. Tem situações onde Deus dá um direcionamento específico, de criar uma cena específica da Bíblia, de fazer um simbolismo específico, mas tem coisa que você vai entrar para se derramar, sabe? Deus não vai mostrar, de repente, algo assim, nesse sentido de criar um cenário, algo tão grandioso. É simplesmente você vai entrar e aí você vai ter a oportunidade de colocar para fora aquilo que tem dentro de você. Então, tenta, baseado nas coisas que o Rafa está falando, tem que achar um equilíbrio. Nós não vamos chegar na igreja igual uns X-Men, e aí, tipo assim, o ministério vai meio que expelir vocês e vocês vão se tornar pessoas chatas. É muito importante isso, porque que nem eu fui aluno em 2000 e não sei quanto, lá atrás, tá? E eu cheguei, tudo que vocês receberam, eu recebi. Tipo, eu recebi assim de uma forma muito diferente, que meu coração assim, nossa, voltava a sair para fora. E o que é o grande problema? Eu voltar para a minha igreja e conseguir colocar tudo em prática. É a maior dificuldade que vocês vão encontrar, né? Porque, de repente, quantos são líderes aqui? Líderes de grupo? Os outros são liderados. Então, de repente, o seu líder não veio. Você chega lá, mas aconteceu isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. A pessoa não viveu o que você viveu. Não aprendeu nada do que você aprendeu. Daí, você entra num conflito. Então você tem que ir com calma, com oração, com discernimento, com sabedoria. Você vai devagarinho desenvolvendo. Que tal a gente fazer isso? Que tal a gente fazer assim? Então não bota a goela abaixo na pessoa. Se você é sanguíneo, por favor, não faça isso. Senão mela tudo. Eu hoje estou fazendo ministério, mas eu acho que algumas pessoas já passaram por isso. Às vezes o grupo é muito grande, tem escala. Você entra nessa música, você entra nessa e você entra nessa. E às vezes não sabemos o louvor que vai tocar. E um louvor que você não sabe como que é feita essa ministração. Você não conhece o louvor e a música começa e fala, não conheço agora. Mas é a sua vez, você tem que ir. Responder? Ela falou assim que, no caso de quem não conhece a música, o que a gente faz? Vocês não pegaram a visão. A dança precisa de música para expressar o que você sente? Então você chega lá e você expressa o que você está sentindo pelo Senhor. Lógico que, de repente, a música vai ter um tema mais forte, quebrantamento. Você não vai ficar lá no quebrantamento. Se é uma música de quebrantamento, se quebranta na presença do Senhor, porém, você não precisa saber a letra. Porque, às vezes, a gente tem esse costume de atribuir a dança à música. Mas a dança, ela não vem da música, ela vem do quê? Da falta de palavras. Você já não consegue expressar em palavras o que você quer falar para o Senhor, e aí é onde o corpo começa a falar. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é muito importante essa questão. Ou seja, se tu está em plena sintonia com o Espírito Santo, ele vai te guiar. Ele vai te conduzir. Eu falo por mim, eu, Rafael, aqui. Se Deus não fala comigo, eu não entro. Mesmo que fosse a minha escala. Eu não conheço a música, eu deixo a música rodar uma vez, eu pego a letra, vejo o que a letra está significando,
Por quê? Porque eu tenho com base aquela palavra que Moisés disse para Deus: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Então eu não posso ir se Deus não estiver à frente. Se Deus não me direcionar, por isso, Rafael, aqui, ó. Tá? Os outros são os outros. Eu, Rafael, sou assim. Então, essa é uma particularidade minha com o Deus. Não é os outros do Maurício. Nessa situação, quando o seu pastor fala, o Espírito Santo não testifica para você, mas o teu pastor fala, vai lá e dança. Olha, na verdade, a obediência procede à bênção. Graças a Deus o meu pastor nunca fez isso. Graças ao Senhor, ele nunca fez isso, né? Amém, né? Porque eu já vi isso assim, o pessoal assim, vai, mas mas o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer, né? Ou seja, a pessoa fica perdida, né? Então assim, não empurra em ninguém, principalmente se ele é novo no grupo. A pessoa entrou ontem, você quer que ela vá, não vá, não jogue ela lá no fogo para se queimar. Às vezes a pessoa pode criar um trauma porque ela não vai nem saber o que fazer, né? Então, instrua ela, exercite isso com ela, entendeu? Mas se o teu pastor disse para você ir, obedeça e vai e faz. Mesmo que seja só para dar uma voltinha e sair, você fez e deu. Ele mandou, entendeu? Gente, por quê? Mas se você trouxer esse entendimento para ele, de que você tem que trazer uma mensagem, né? Ou seja, ou começa a falar em línguas naquele momento. Espírito Santo, me ajuda aí, né? Ou seja, ele vai te guiar, ele vai te direcionar aquilo que você tem que fazer, né? Porque você está indo em obediência. Né? Então, por estar indo em obediência, né? Então ele vai te direcionar, ele vai fazer com que você flua lá naquilo que você tem que fazer. Só uma observação. Eu acho também que, nesse sentido, eu acho que Deus, o Espírito é o mesmo. Então, eu acredito que se tanto o pastor quanto a pessoa está ali, o Espírito vai direcionar a mesma coisa. Eu acho que não vai acontecer, porque Deus não é um Deus de confusão. Então, eu acredito que não vai acontecer de um falar uma coisa e de outro outra. Então, alguém não está com o mesmo Espírito. Verdade. Na verdade, isso pode acontecer. O pastor mandar e a pessoa não está em sintonia com o Espírito Santo, não ouvir a voz, não conseguir discernir, né? Então, mas daí é onde a gente fala do relacionamento, da intimidade, né? Que tem que estar muito presente você e o Espírito Santo para ele te direcionar, né? Precisa entrar todo mundo sempre? Não. Às vezes entra um, às vezes entra dois, às vezes entra todos, às vezes não entra nenhum, né? Tem escolha de pessoas? Não. Né? Às vezes Deus fala, fulano, ciclano, né? Foi que nem o Judá falou aqui, tem coisas que é para um fazer, não era para ele fazer. Então ele chamava a filha vinha e ministrava, não foi? Chamava. Então tem coisas que não é para mim fazer, é para outro fazer. Então eu não preciso estar em evidência sempre. Quanto menos em evidência, melhor. Amém? Mais alguém? Tem certeza, gente? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Todas as dúvidas solucionadas, resolvidas. Posso copiar esse teu movimento? Copiar esse teu movimento? Esse movimento que tu fez aqui, o que ele significa? Não tem dúvida disso? Gente, tudo... Roupas padronizadas no mesmo tom, sim ou não? Olha, é legal ter todo mundo com as mesmas roupas e é legal ter diferente. Então, assim, vai muito do que o Espírito Santo te conduzir a fazer. Deus deu as roupas certinhas nos tons e nas cores certas para fazer. Se o Espírito Santo te mostrou que essas roupas são tal, faz nisso.
né? Então, gente, é muito interessante isso. É porque eu achei bonito o tecido. Eu acho porque essa malha é melhor. Não, porque aqui tem mais brilho que aquele outro. Mas o que significa aquilo ali que está fazendo? Qual é o fundamento daquela roupa ali que tem? Né? Ou seja, ela não é uma roupa comum. Ela é uma roupa que vai ser separada para uso. Tá, mas vocês usam jeans. Sim. Vocês usam tal coisa. Sim. Outra coisa muito importante a falar, né? Ou seja, eu entendo que toda roupa, ou seja, eu Rafael, né? Beleza, é uma calça jeans. A roupa ela não me qualifica, é o meu coração, né? Então assim, se o Espírito Santo me falou, vai assim, beleza, eu vou assim, né? Mas se ele fala, é tal roupa, não, é tal roupa, né? Então tem momentos em que tipo no espírito é essa roupa, beleza, eu vou lá e boto essa roupa. Então não tem problema. Agora eu tenho que ter um zelo. Eu tenho, né? Tipo, não pode ser apertada, não pode ser nada, né? Indecente. Então essa é uma coisa que eu tenho que cuidar bastante, né? Então assim, a roupa, o Espírito Santo está em ti, ela vai estar santificada. Não vou emprestar para a irmã porque ela está em pecado. Uma coisa que a gente já ouviu, né? Fulana está em pecado, não vou emprestar minha roupa para ela. Daí que tu tem que emprestar. Porque se tu está tão santo, vai santificar ela. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? O Espírito Santo é que faz a obra. Então não tem esse negócio de roupas santas. Né? Não, tu é um santo lutando contra o pecado. Então tu está com a presença do Espírito Santo, está sendo santificado. Então, aonde você estiver, com a roupa que você tiver, ali aquele lugar é a presença do Espírito Santo vai estar. Amém? Algo mais? Agora viu que surgiu, eu disse sempre surgiu. Depois eu já passo para ti. A gente gosta muito de usar instrumento assim quando dança, tipo uma cruz, uma cadeira, mas a gente tem um pouco de dificuldade, eu reconheço, um pouco não, bastante, porque às vezes parece que a gente está idolatrando aquele, igual quando às vezes a gente usa a cruz, parece que quando a gente dança para ela, a gente está idolatrando uma pessoa que não está mais lá, entendeu? Foi igual um dia quando nós ministramos no culto e a gente colocou uma cadeira, mas enquanto eu dançava eu falei, meu Deus, quero picar o pé nessa cadeira porque não está dando certo. E aí a gente desceu e tirou a cadeira e a gente tem dificuldade, sabe, de dançar com essas coisas assim. Mas eu vi aqui, sabe, eu vi que é importante, eu vi que dá um sentido e assim, eu queria um norte assim para saber o que fazer com essas coisas, entendeu? Que agregam muito enquanto a gente dança. Quer falar? Parece que tá cortando. É engraçado. Tipo, eu também tinha um pouquinho de dificuldade para pensar assim, né? Porque às vezes a gente se prostra ali na frente da cadeira e tudo mais. Só que eu entendi que assim como a roupa, os objetos cênicos eles vão facilitar a passar uma mensagem. Porque você não está adorando o objeto em si, mas você está simbolizando e fazendo com que as pessoas consigam, de alguma forma, mentalizar a imagem de Cristo naquele lugar. Então, de repente, você coloca... A gente fez mesmo, colocou a cadeira, se prostrou e tudo mais. É como se, indiretamente, você conseguia reconhecer que Jesus estava sentado naquela cadeira. Não era a cadeira, mas era o pensamento de que ele estava ali. Então, a questão da roupa. Às vezes a pessoa tem que fazer vermelho porque vermelho é fogo, tem que fazer azul porque azul é água, tem que fazer cinza porque cinza é chuva. Não, se isso for agregar a mensagem, beleza, mas isso não pode se tornar, tipo assim, senão a gente vai virar os crentes macumbeiros. Entendeu? Tipo assim, tudo tem um simbolismo. Não, pega lá a vela preta, pega lá a vela vermelha. Sabe umas coisas assim? Então, tipo, é verdade. A gente, às vezes, a gente tem que... Por isso que eu estou falando. É um fio muito fino. O profético, ele é meio incompreendido pelas igrejas por causa disso. Porque
como ele mexe com objetos, ele pega a cruz, ele pega a cadeira, ele monta um cenário. Você vê, às vezes, já chegou da Ádila trocar de roupa, colocar roupa de anjo. Às vezes a gente está ministrando, desce, corre, troca. Por quê? Não é porque tem algo especial naquilo, mas é porque vai ajudar a passar a mensagem. Entendeu? E não se sinta mal, não. Na verdade, se a gente vai olhar biblicamente falando, tem vários símbolos. A Bíblia mesmo, né? Então, quando Deus dá a montagem lá do tabernáculo, né? A bacia, né? O incensário, são tudo símbolos, mas eles têm um significado. Então, e hoje a gente prende mais a atenção da pessoa, que nem o Maurício falou, pelo visual. Se tu pregar aqui, tu pode pregar. 18 minutos a pessoa consegue absorver, depois ela não absorve mais. Mas se tu usar algum objeto, alguma coisa, ela vai lembrar daquilo pro resto da vida dela. Porque tocou ela. Então, a gente é muito mais visual. Né? A gente pega, bate uma foto daquilo e grava. Né? Então, às vezes, a mensagem ela vai ser muito mais clara com o objeto do que sem. Né? Porque ele vai passar a mensagem mais clara do que eu só chegar ali e dançar. Né? Então, por isso que a gente usa muito. Assim, é trono. É que nem que ele falou, tipo, eu nunca pensei nisso, em botar uma cadeira e imaginar alguma coisa com a cadeira. Né? Não, porque a gente entende que o trono é o lugar onde Deus está sentado. Então, quando eu boto o trono, significa que eu estou entronizando alguém. E quem que eu estou entronizando? É Ele. Então, estou preparando um lugar para Ele sentar ali. Né? Então, por isso que eu digo assim, são tudo com bases bíblicas para chegar na hora eu entender o que eu estou fazendo. E aquilo não destoar, não ficar fora de contexto. Não, por que tu... Se chega uma pessoa, por exemplo, mas o que significou aquilo? Não sei. Tipo, botei ali porque eu senti de botar. Daí fica estranho. Agora, não, porque Deus me falou assim, assim, assim naquele momento. Né? O fato aquele dia que a gente botou as cadeiras altas para subir, porque falava de subir mais alto, eu preciso subir, né? bater até te encontrar lá. Né? Então, o fato de estar subindo, parecia que precisava ter algo além do natural, alguma coisa que elevasse um pouquinho mais o nível de altura da pessoa, ou seja, porque não é fácil tu subir na cadeira de qualquer jeito. Não, tu tem que ter um esforço a mais, né? Porque não era só uma cadeira, eram várias empilhadas. Então, esse esforço de a gente conseguir para buscar a Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é conseguido com esforço. Não é de qualquer jeito. Então, são coisas assim que tudo... por isso que eu disse assim, a Bíblia ela tem que estar presente na vida do profeta 24 horas por dia. Vamos lá. A Betânia perguntou, quando dançam o espontâneo, eu ouvi que fica feio quando várias pessoas dançam juntas, porque cada uma é conduzido de um jeito. Tem alguma técnica para criar uma certa sintonia no grupo? Ou a direção do Espírito? A Betânia. Bom, fica feio dançar todo mundo junto? O que vocês acham? Eu acho que fica. Quando não tem unidade. Quando tu não sabe o que tu está fazendo, fica uma bagunça. Porque cada um faz uma coisa, é cada um falando em uma língua. Sabe? Daí a pessoa, daí as pessoas olham assim e fica aquela confusão. Eu sou assim, quando está todo mundo dançando, o pessoal lá na minha igreja já me sabe, já me conhece. Às vezes eles nem vêm perguntar, às vezes eles dizem assim, Rafa, o que tu achou de nós hoje? Daí eu ficava em silêncio, nem precisa falar. Por quê? Se tu não está em sintonia, em unidade, foi falado ali, né? Ou seja, qual é o nosso fundamento? É trazer unidade para o corpo, né? É aperfeiçoar o corpo. Então, se eu não estiver junto, dançando num propósito só, numa só fé, num só amor, eu não atraio. A Bíblia diz, venha a nós o teu reino, não venha a mim o teu reino. Então, eu tenho que dançar junto para que o reino se manifeste em conjunto. Não é cada um por si e Deus por todos. Né? Então, precisamos estar todos juntos, né?
em sintonia, todos sabendo o que tem que fazer. Pode cada um dançar separado? Foi que nem nós ontem, por exemplo. A gente estava todo mundo aqui, e daí o Espírito diz, agora espalha. Daí eu falei, espalha, e a gente saiu. Mas a base era o mesmo movimento, ou seja, como se a presença de Deus estivesse sendo espalhada. Mas a base era a mesma, não mudou. Entendeu? E depois a gente foi aquietando, e todo mundo estava no chão. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Luiz, tinha uma pergunta, né? Posso ir até o meio? Depois a gente vai para outra pessoa que ia me fazer a pergunta. O Rafa, no que você pode estar nos ajudando na questão do louvor? Porque geralmente na minha igreja toca bastante louvor, mais que adoração. Geralmente a gente usa, tipo, uma pessoa guia e as outras copiam, né? Qual a forma que vocês utilizam nessa parte? Alguém quer responder? A Neila não falou hoje. Ô, gente, eu dei uma oficina sobre isso, né? Quem fez comigo, e até expliquei lá como é que eu uso isso na minha comunidade. Como é que nós fazemos lá. Porque aqui, como o Rafael já explicou, como é que nós fazemos. É isso. Então, por exemplo, no espontâneo, no louvor, na sua igreja, eu me utilizo de técnicas de improvisação, sim. Faço mais ou menos isso que nós fazemos aqui também, mas eu também uso das técnicas de improvisação, como nas oficinas que eu passei na semana passada, né? Que é uma boa ajuda para aquelas pessoas que têm dificuldade e não sabem como fazer. Mas sempre com o mesmo objetivo, o Espírito Santo sempre guiando. Mesmo que você tenha técnica de improvisação, o Espírito Santo sempre vai estar guiando você naquilo que você tem que fazer, entende? Porque às vezes é aquilo que você sabe, então ele vai se utilizar daquilo. E, conforme o Rafa já falou, nós sempre sendo guiados por uma direção, por uma palavra, por uma revelação. Isso ajuda bastante. Não sei se eu te respondi, irmão. Não, acho que não. No caso, assim, eu não gosto. Eu, Rafael, botar alguém para me guiar numa música rápida. Tipo, eu entendi o que tu falou. Ou seja, está tocando a música, deve ter alguém ali, eu estou fazendo a mesma coisa que a pessoa. Ou seja, eu sou um robô. Né? Porque, de repente, eu não estaria querendo fazer aquilo ali. Então, eu estou, além de pecar, porque não estou fazendo... Né? Ou seja, o pecado está aqui dentro do meu coração. Eu estou externando aqui, eu estou fazendo igual, mas lá dentro do meu coração, né? É por isso que a Bíblia diz que ele sonda e ele conhece o meu interior. Ele sabe se eu estou fazendo ou não. Então, pode ser que não vá fluir nada ali, porque eu estou só desgastando a minha articulação. Né? Então, eu já vi muitos grupos fazendo isso, né? Eu não aconselho, né? Acho que dá para buscar um outro método, não tem problema. É a mesma coisa quando tem músicas rápidas aqui. O pessoal é uma direção também. Vamos ficar mais próximo, vamos seguir nessa linha, vamos tentar ficar mais próximo, vamos tentar desenhar alguma coisa, né, com base naquilo. Então, mas daí entra muito, a música rápida vai entrar muito a técnica também. A música rápida, ela vai exigir de ti uma técnica, senão tu vai ficar meio perdido ali no meio, né? Mas também é sintonia, é Espírito Santo e é conjunto, né? Então a gente tem que trabalhar com a equipe, tem que conversar com eles, tem que ver se vamos tentar desconstruir isso, porque a gente perde um pouco do momento do Espírito, porque não é o Espírito que está te guiando, tu tá, na verdade, sendo impulsionado, né? Então, se tu sair fora daquilo ali, vai ficar chato, né? Então, assim, isso é uma coisa de conversar no grupo, em ensaios. De repente, coreografa refrão de música. A gente já fez isso, eu já vi bastante, né? Pega os refrões de músicas que estão, daí coreografa, faz junto. O resto bota espontâneo, né? E daí, quando for o refrão, dança o refrão de todo mundo junto, né? Então, é uma coisa de se fazer também. Alguém mais? Qual a sua dica para passar? Igual,
só viemos nós 3. Qual a dica para passar para elas lá, as técnicas e tentar mudar essa cultura que já foi feita de uma forma diferente? Na verdade, ensaios. O ideal é... Eu demorei 1 ano e pouquinho para passar o que eu aprendi. Né? Então, assim, foi aos poucos. Nos ensaios, eu chegava na líder e dizia, ó, o que tu acha da gente fazer assim? Eu aprendi isso, assim, assim, assim. Ela dava liberdade, a gente fazia. Então, assim, se tu chegar tentando colocar tudo goela abaixo amanhã, a pessoa... Né? Não, então, assim, a cada ensaio de vocês, chega vocês 3 e, ó, a gente aprendeu isso, vamos tentar montar isso aqui, assim. Né? Sentar, reunir, conversar, expor o que vocês aprenderam, né? E isso vocês vão construindo. É o que foi falado aqui. Profetas que vão construir, reconstruir. Então, na verdade, vocês vão desconstruir algo e vão começar a reconstruir algo novo, né? Dirigido pelo Espírito Santo. Então, a base de tudo é sentar. Né? Faz um chazinho, faz um biscoitinho, faz uma comunhão lá. Jesus era assim, quando queria ensinar algo para os discípulos, chamava ele à mesa. Por quê? Por causa da comunhão. Vamos comer, né, gente? Senta aqui, vamos fazer uma bolachinha, vamos fazer uma jantinha, e daí vocês compartilham isso. Isso vai acrescentando, vai agregando, né? Isso vai somando, vai atraindo as pessoas para perto. Certo? Quem mais quer? Depois você fala. Em relação aos tecidos, vocês têm tipo uma linha de tecido que vocês usam, ou pode ser qualquer tecido que dá um caimento legal, assim, quando... Os tecidos, na verdade, aquele que for bom para você e para o seu braço. A gente usa de preferência organza cristal. São aqueles tecidos levinhos, né? Gente, porque trabalhar com tecido dá uma dor nos ombros, né? Então, assim, aquele de fogo é um tecido, é uma seda chinesa. Ele não é daqui, né? Então ele é muito mais leve que a organza, né? Mas por quê? Até pelo fato do caimento, até pelo fato também, se tu vai pegar um tecido chifão, por exemplo, que é pesado pra caramba, ou tu vai pegar um cetim, que também são bonitos, são brilhosos, mas são pesados. Na segunda vez que tu levar o braço, tu já não aguenta mais. Daí tu sai de lá com os braços moídos. Tu vai ganhar força, né? Lógico. Teu deltoide vai crescer lá, né? Mas teu bíceps, tríceps, ele vai ficar fortalecido. Mas depois, no outro dia, tu tá assim. Né? Então, o ideal é coisas leves, né? Por quê? Porque vocês veem que a gente trabalha com músicos, né? Vai que tu dá uma chicotada no músico, que não é tão santo. Ele vai querer jogar a guitarra dele na sua cabeça, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente, gente, com o ministro de louvor, tá? Ou seja, a gente tem um cuidado exagerado, ele está aqui na frente, ó. Então, evitem de dançar muito próximo dele, ainda mais se ele toca violão e não tem como conduzir o microfone. Ele está parado, né? Então, se tu der uma chicotada no coisa do microfone, vai cair, ele não tem nem como segurar. Então, evitem ficar muito perto deles, evitem ficar perto do cara do baixo, né, Brunão? Do guitarrista. O baterista pode, né? Porque o baterista geralmente fica lá dentro ou atrás ou dentro de uma gaiola, né? Então, você consegue trabalhar direitinho, né? Mas tem esse cuidado, porque tem músicos que eles, por mais que eles estejam na igreja, às vezes parece que não são de Deus. Que eles não curtem muito a dança, né? Eu sou músico também, né? Gosto de música. Eu gosto, amo eles, mas parece que eles não curtem muito a dança, eles não deixam muito espaço para a dança. Tu chega lá, tá tudo montado e você não tem espaço. Mas daí você vai e ame ele, né?
ame ele, ore por ele, abençoe a vida dele, diga o quanto Deus o ama, o quanto você também o ama. E se Deus falar para você ministrar na vida dele, ministra. Vai lá, pega o pano e ministra. O Brunão é um cara que eu amo ele, porque ele tem uma liberdade com a dança muito fantástica. Na gravação do CD dele, a gente ministrou com ele, e ele no meio dos tecidos, e foi uma coisa doida, né, Brunão? Eu lembro até hoje. Né? E rios de águas vivas fluiriam do seu interior. Né? E fluem até hoje, vão continuar fluindo. Mas aquela música foi muito forte. Então, mas nem todo músico é assim. Né? Tem músicos que não te dão liberdade muito. Mas daí você e o Espírito Santo, amém. Né? Então, cadê a irmã aqui que queria... Não, ele vem daquele jeito mesmo. Eu acho que é Jana. Isso, é Jana. O grupo em que eu participo tem dúvidas de usar a mesma roupa durante o culto em louvores animados e adoração. Qual o conselho em relação a isso? Divide o grupo e roupas diferentes? Não. Dividir o grupo em relação a músicas rápidas e lentas. Um grupo dança a música rápida, o outro música lenta. A roupa da música rápida é tal, a música da roupa lenta é tal. Não. Quanto mais simples, melhor. Né? Vamos seguir o modelo de Cristo. Ele é simples. Então, assim, a mesma roupa para todo mundo. Não precisa dividir, gente. Se tu sentir no teu espírito de dançar música rápida, tu vai. Se tu sentir de dançar música lenta, tu vai. Né? O bom é sempre ter alguém que direcione, tá, gente? Por exemplo, esse domingo está na escala fulano de tal. O Espírito Santo direcionou que fulano de tal vai direcionar o culto, o louvor hoje. Isso é um teste, é um treinamento já para a pessoa se preparar. Né? Então, já estava na escalinha. Fulano de tal dia tu vai direcionar o louvor. Impede que outro receba uma revelação? Não, só que daí tu vai chegar porque tudo tem uma ordem. Né? Os anjos trabalham embaixo de hierarquia. Fulano, o Espírito Santo me direcionou isso, o que tu acha? Não, beleza. Daí ele vai direcionar, entendeu? Super de boa. Eu queria, assim, que tu desse uma dica em relação a como implantar isso que eu vou te falar agora na igreja, porque tem muitas igrejas que não veem o grupo de dança como adoração, e sim como animação. Exemplo, é Dia das Mães, bota o grupo de dança ali. Agora tem um congresso, deu esse meia hora aqui livre, bota lá o grupo da dança lá. Como é que a gente poderia implantar isso na igreja? Na verdade, eu acho que é só na igreja dela que isso acontece, né, gente? Não, eu creio que em todo lugar eles usam a dança. Mas por que será que eles vêm assim? Porque um dia a gente deu motivo para eles agirem assim. Então a gente tem que desconstruir e construir de novo. Ou seja, é só sentar com o seu pastor. Pastor, a gente... Né, eu não vou falar isso, mas vocês não vão falar, tá? Nós não somos palhaços. Porque às vezes as pessoas acham que a gente está ali geralmente para fazer isso, gente. Não é. Ou seja, porque nós não se vemos como profetas, e profeta não é palhaço. Né? Porque a gente não se vê assim, daí as pessoas também... Agora, quando eu me posiciono diante de Deus, eu entendo quem eu sou no reino e para que eu fui chamado, eu vou me posicionar. Não, eu fui chamado, não fui chamado para fazer isso. Beleza, mas é Dia das Mães, tem que fazer uma coreografia. Beleza, a gente pode ir, só que daí agora a parte do grupo de dança se preparar e profetizar sobre as mães. Por quê? É para as crianças. Beleza, a gente vai ministrar sobre as crianças, porque ela é o reino dos céus. A gente vai fazer uma ministração para profetizar a vida na vida das crianças. É a forma como eu enxergo o negócio, como eu recebo e como eu vou passar. Eu tenho que tirar essa mentalidade da igreja de que a dança é animação. E para isso leva um tempinho. Mas eu tenho que fazer. Né? Então, assim, senta com seus líderes. Nós não somos assim, assim, assim. Pela Bíblia, a gente entende que é assim, 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 assim. A gente vai fazer. Né? Dia das Mães, datas comemorativas. Na igreja, toda a igreja acontece isso. Né?
Então, assim, só que você tem que ser aberto com o seu pastor, né? Olha, a gente não é assim, a gente não está ali para animar ninguém, mas a gente vai fazer o trabalho, vai desenvolver esse trabalho, né? Mas que o Senhor entenda o nosso chamado, né? Daí vocês precisam se posicionar, vocês com vocês mesmos, né? Não, a gente foi chamado para isso, então agora eu tenho que me desenvolver nisso. Porque no momento que vocês começarem a desenvolver isso, as pessoas ao olharem para vocês vão enxergar isso. Elas vão ver que vocês não estão mais de brincadeira no reino. Alguém mais? Louvor espontâneo no culto? Eu gosto. Elas são muito verdadeiras. Na igreja, às vezes, eu preferiria que fosse só criança. Porque elas são muito genuínas, né? E a pureza no que elas fazem. Então, só que eu aconselho ter sempre uma direção. Na igreja tem, de vez em quando, isso, elas dançam, assim, só que eu sempre falo, deixar alguém conduzindo elas também, assim, para elas não ficar, né? Porque do mesmo modo que elas estão aqui, elas estão sentadas, e daí vira uma coisa, né? Não, mas tem que ter, assim, tem que ter um momento delas, porque elas precisam ser ativadas também no seu espírito quanto ao como Deus enxerga elas. Então, é necessidade, sim, de ter crianças. Se tem, incentiva elas, porque elas vão ser vocês no amanhã, né? Vocês vão crescendo e elas vão ter que assumir o lugar de vocês, né? Precisa de incentivo, precisa de ser preparadas. Alguém mais? Sim. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. No caminho é uma junção. Em mais o, né? Significa é do lado. Então, tu ensina a criança andando lado a lado com ela. Não tu à frente e ela atrás. Então, tu só vai poder ensinar a criança tendo ela do teu lado e fazendo a mesma coisa. Ela te vendo fazer. Né? Então, é assim que ela vai crescer e desenvolver. Né? Então, é muito importante isso. No Betel, lá, Betel Church, as crianças dançam também. Se tu olha os vídeos deles assim, é fantástico. As crianças são fora de série ministrando. Né? Mas são desde pequenininho. Né? Então, assim, é importante ter esse trabalho, sim, incentivar elas, ensinar desde cedo o propósito, né, da dança, que elas não estão ali para animar ninguém, né, que elas não estão ali para enfeitar um culto, para ser enfeite de árvore de Natal, né? Muito pelo contrário, elas estão ali para ser profetas mirins. Né? Certo? Alguém mais? Olha. Tem uma amiga minha. Te perguntou. No caso, o que de repente as pessoas não pararam para pensar nisso, né? Ou pensaram e de repente não sabiam como colocar a pergunta. A volta da maioria que está aqui, com certeza todos vocês já beberam, já receberam muito, já receberam promessas e tudo mais, ainda tem mais coisas para acontecer. Vão sair daqui completamente cheias de Deus e tudo mais. Aí chega na igreja, encontra aquela liderança que, não, isso daqui ainda não é o tempo. Que vai, tipo assim, de repente sufocar. O que fazer para não perder tudo aquilo que ganhou durante a escola,
sem deixar que suba a cabeça promessas como, por exemplo, você está recebendo a chave da cidade nas suas mãos, você vai influenciar o Brasil. Como que eu faço para mim não perder tudo isso, tendo uma liderança que, de repente, não vai aceitar tudo que foi falado aqui, por não estar no mesmo nível do ambiente? Bom, isso é o que às vezes vocês vão encontrar pelo caminho, né? Mas eu creio que assim como Davi, ele teve a chance de matar Saul e não matou, ele se preservou, e na hora certa Deus levantou ele, é assim que Deus vai fazer com muitos. Se você voltar para a sua igreja, para a sua casa, e você encontrar essa dificuldade, preserve seu coração em Deus. Ore, busque, né? Continue caminhando com Deus, faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas está todo mundo indo para lá e eu para cá. Continue indo naquilo que Deus tem falado para você, né? Na hora certa, as coisas tendem a fluir, porque às vezes dentro de nós há um Saul que precisa ser matado também, né? Então, muitas vezes, grande parte das vezes, Deus quer matar primeiro o Saul que tem dentro de mim, e eu tenho que aprender a me submeter, né? Porque o bailarino, o adorador, ele trabalha muito. Por isso que eu falei do ego, do orgulho antes, né? Então, assim, Davi tinha dentro dele um Saul que precisava ser morto. Imagina, pai, você é rei de Israel, né? Então ele poderia ter matado o cara lá quando teve a oportunidade e não fez. Mas ele tinha um temor no coração dele, né? O que ele fez? Ele tirou a bainha Isso mostrou a intenção do coração dele. Mesmo que ele não matou, mas ele tinha no coração dele um sentimento que poderia sim reprová-lo lá na frente. Então, às vezes nós vamos voltar e vamos encontrar isso. Só que aquieta o coração, acalma o teu espírito, né? Vai para o joelho, vai para a oração. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir, né, caminhos, e você, na hora certa, você vai começar a plantar, lançar sementes, né? Então, assim, de repente vai 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que não dê em nome de Jesus. Mas, se for, e Deus fala para você permanecer naquele lugar, persevere, né? Fique firme, fazendo. De repente é só você, os outros, faz aquilo que você aprendeu. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de alguém com o coração disposto e obediente. Só. Então, de repente, você vai ser aquele coração obediente e conectado com os céus. E que quando você ministrar, você vai liberar o céu naquele lugar. E as pessoas vão olhar para você e vão ver o fluir de Deus na tua vida, né? E elas vão chegar perto, pô, meu, o que está acontecendo? Gente, muitas vezes, eu ministrando assim, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, meu Deus, mas só quando tu dança tem alguma coisa diferente. Eu até ficava meio assim, né? Mas não é. O que acontece? É vida com Deus. E eu digo isso sem medo. Não, eu desde pequeno, desde quando eu tinha 10 anos, que eu disse assim, Deus, eu quero algo diferente com o Senhor. Eu não saía, eu preferia orar, eu preferia ler a Bíblia, eu fui crescendo assim, vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus, né? Então, o que eu sou hoje, o que Deus tem feito na minha vida hoje, sim, é consequência das minhas escolhas. Você é fruto das suas escolhas, né? Então, eu escolhi Deus e Ele me escolheu. Deus não tem filhos prediletos, né? Deus não tem filho predileto. Ele não me ama mais do que ama vocês. Agora Ele tem filhos dedicados. Aqueles filhos que se dedicam mais a Ele, né? Então, voltando para a sua igreja, encontrou dificuldade? Glória a Deus, agradeço, porque bem-aventurados que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Amém? Isso é para o Maurício. Para a tua amiga. Alguém mais, gente? A irmã ali que tinha uma pergunta. Nádila Sampaio. Quando o Ministério de Dança passa apenas a apresentar, colocou entre aspas, e deixa de ministrar,
Qual o posicionamento a tomar quando o líder não vê isso, apenas o liderado? Pergunta feita por Larla Sampaio. Escreveu aqui. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas, tipo, não ministram mais, mas só dançam, fazem apresentações, coreografias, né? E o líder não... tá tranquilo, tá favorável, né? tá fazendo isso. Não dançam mais nos cultos. Tem igrejas, gente, que a gente sabe que acontece isso. Os pastores não liberam para ministrar espontâneo, só coreografias. O que vocês acham? Hã? Perfeito, é isso aí. Ou seja, se foi uma escolha pastoral, se veio a acontecer por causa de algum motivo, tipo, não ter gente para ministrar, as pessoas não se achavam preparadas, mas só no momento da ministração da coreografia. Toda oportunidade é uma oportunidade para mudar alguma coisa. Então, assim, eu posso, sim, usar da coreografia para levar uma mensagem sobrenatural. Ou eu posso fazer da coreografia só para mostrar o meu talento, né? Então, mas às vezes é de conversar com a liderança também. Senta. Grande parte, gente, do problema é que a galera não senta com os seus líderes. Isso que é o pior. Parece que eles têm um negócio. Eu fico imaginando Jesus com os 12 discípulos. Jesus andava no meio dos caras, os caras faziam pergunta, erravam com ele, Jesus ia lá, consertava. Os caras não tinham medo de Jesus. Até Judas foi lá e dar um beijo nele antes de trair. Era próximo. Ele diz, meu amigo íntimo me traiu. Né? Então, a liderança parece que ela tem medo de chegar no seu líder, porque parece que enaltece tanto ele, levanta tanto ele lá em cima, que não, ele é tão nada quanto você. Né? Então, chega, senta. Se não resolver, daí é outros 500, daí você vai para o seu pastor. Mas se não, chega e conversa. Só que, né, a Bíblia ensina eu ser brando na hora de falar. Né? Não chegar com os dois pés aqui, uma voadeira santa no peito dele. Né? Não. Chega, né, amaciando. Né, o crente sanduíche, prepara tudo dentro, depois prensa. Outra pergunta da Lohane Barcelos. Na dança espontânea, em músicas de celebração, é correto fazer movimentos para que a igreja acompanhe e faça junto? Olha, a gente já fez isso na igreja. É interessante a gente chamar o povo de Deus para adorar. Porque às vezes você olha para a igreja está assim. Está quase morrendo lá, gente. Dá um negócio. Né? Então, assim, às vezes você cria gestos que incentiva a igreja a adorar junto. Nós somos chamados para adorar em uma só fé, um só amor e um só espírito. Então, se eu conseguir contagiar a igreja, que às vezes tem incendeia, essa música mais antiga, né, a vovozinha, é do Judas, essa música. Mas, né, ou seja, a igreja toda fazia junto. É legal, porque a igreja interage. Então, assim, é legal, é importante fazer. Se você tem, lógico, gestos fáceis, né? Tem aquela música, para a direita, para a esquerda, a minha frente, a minha... por todo lado. Ou seja, toda a igreja fazia junto. É interessante. A igreja adora junto, dança junto. Né? Então, eu vejo como importante e legal. Né? Então, se você acha que é interessante fazer também. Tem mais? Para a direita.
É interessante também nesse sentido, lá na igreja a gente adotou, né, com o Ministério de Louvor adotou o quê? Normalmente, a primeira música eles fazem uma música agitada. Por quê? Às vezes, tipo, num culto de quinta-feira, as pessoas vêm do trabalho, elas estão cansadas, elas não tiveram nem 5 minutos com o Espírito Santo, e elas chegam nem aí, dia de culto, vou ir porque é minha rotina. E aí elas chegam lá e elas ficam paradas. Então a gente foi adotado um método que elas começam com uma música agitada, elas acordam, elas veem que elas estão no culto, para depois a gente entrar numa adoração profunda, para elas se situarem e poderem ter um momento com o Espírito Santo. Então eu achei essa questão bem importante das pessoas interagirem logo no início, para depois elas poderem entrar numa adoração, elas acordarem para o mundo espiritual. Show. Tem mais? Gabriel Francisco. Eu era líder há 7 meses atrás, mudei de cidade, a Ordem de Deus, e hoje estou como liderado. Me deparo com muitas coisas que não concordo e contra princípios. Muitas meninas me procuram para tirar dúvidas. As meninas de ministério e membros que têm chamado me procuram para tirar dúvidas. Como agir? Palavra nos ensaios é fundamental, certo? Foca em mim que eu quero falar para essa irmã. Mentira. Não, é uma menina. Quem fez ela entrou, acho que no do marido, para ficar em off. E aí é Mariana o nome dela. A gente tem partido tirei o off da irmã, mas eu não falei seu nome, seu sobrenome, tá guardado. Enfim. A gente tem que partir do princípio. Ela falou que ela era líder e Deus levou ela para outra cidade. Então, assim, tem unção que Deus coloca dentro de nós, são específicas, e ela naturalmente vai atrair as coisas para você. No caso dela, ela é uma líder, era respaldada, porque a Bíblia fala que toda a liderança foi constituída por Deus. Então, naturalmente, as pessoas vão atrás dela, né? Porém, ela mudou de cidade, ela falou que foi Deus que direcionou. Então, se Deus direcionou, ela tem que se submeter a um ministério que já tem uma líder que foi levantada por ele também. Então, naquele momento, ela está na posição de liderada? Sim. Ela tem que respeitar? Sim. Mesmo sendo uma líder? Sim. Por quê? Hoje, ela, de repente, está fazendo uma semeadura para depois ela colher. Imagina no ministério dela, Deus enviando outros líderes para se submeter a ela, eles se comportarem, de repente, de forma querendo ser líderes do ministério, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a divisão. E isso é uma das coisas que mais está acontecendo nas igrejas do Brasil. Pessoas que estão rachando a igreja para começar novos ministérios e depois falar que foi Deus que falou, né? Outra situação que ela comentou foi a questão da palavra. É fundamental ter palavra. Se, de repente, as meninas estão tendo dúvida e estão vendo nela essa veia de liderança e tudo mais, reúne todo mundo, né, com a liderança, compartilha uma palavra, expressa essas perguntas que as meninas têm feito para ela, para todos juntos, com a líder presente, porque a última palavra, de uma certa forma, tem que ser da líder. Vocês lembram que eu acabei de comentar que as pessoas que acabam sempre concordando com tudo, têm uma predisposição, de repente, a te trair. A gente tem que tomar muito cuidado, porque no caso de um líder, de repente ele nem sabe que os liderados estão fazendo isso. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro para que a gente não faça com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Show. Tem mais uma? Catarina Ferreira. É errado sonhar em viajar pelo mundo levando a dança em forma de evangelismo? É errado? A respondida, irmã, não é errado. A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então, se você quer viajar pelas nações, eu vou te indicar. Compra um mapa e dança em cima dele. Foi assim que a Gisela e o Osiel começaram o ministério Profetas da Dança.
né? Eles tiveram essa revelação, dançando com a bandeira lá, e eles ministravam em cima e oravam em cima, né? E eles percorreram e percorrem, o Gosiel percorre hoje, a Gisela percorre o reino, né? Um reino muito melhor que esse, né? E é assim que nasce. Então a gente tem que ter no coração. Se você tem no coração, eu tenho um desejo no meu coração, sim, de levar para outros lugares, principalmente para lugares onde a dança ela não conseguiu chegar ainda, né? Eu até estava falando ontem com o missionário que estava aqui, e ele estava me falando da missão na África. Eu disse, mas tem projeto com dança lá? Ele disse assim, não. Ele disse assim, seria importante você ir para lá, né? Você ir para lá. Eu disse, amém, vou tomar posse e eu vou ir para a África ensinar. Né? Eu disse assim, então, são lugares onde a gente tem que pisar, tem que ir, sim, levar a arte, né? Mas principalmente o dono da arte, né? Que é Cristo. Tenho um testemunho rapidinho para contar, até a respeito para a irmã que fez a pergunta. Eu, desde 2009, quando estive aqui no Profetas pela primeira vez, foi criado e implantado no meu coração a dança profética. E foi isso que me apaixonei e que Deus tem me levado a cada ano. Só que, em 2009, eu era líder de ministério. Morava numa cidade do interior. Cheguei na cidade, implantei toda a visão, deu super certo. Tive que mudar de cidade por questões familiares. E, conforme eu mudei, aconteceu a mesma coisa da irmã da internet, tive que ser liderada. E aí, comecei meio que ficar de molho por uns 3 anos, né? Dentro de 3 anos, participei de 2 igrejas e as 2 eu era liderada também. E assim, eu tentava implantar algo, só que não era. Por exemplo, na questão do espontâneo, tinha hora que ia 5 lá dançar espontâneo, uma de cada modo. Aquilo me incomodava muito. Só que assim, eu acreditava que era o tempo de Deus tratar ali comigo, entendeu? Tratar tudo que tinha comigo. Tanto que para eu me submeter a uma liderança, tanto para eu tentar dar opiniões e não ser acatadas, para Deus realmente me fortalecer e poder com que meu espírito não caísse, né? Para que eu continuasse firme. Então, assim, se você é liderado aqui, qual é a mensagem, a conclusão que eu quero deixar? Se você é liderado, não veio com a sua líder, e no que você estiver indo e tentar implantar a visão que você acatou aqui, sua líder não aceitar, é Deus te tratando também. Aos poucos você vai conseguindo, né? Tanto que no final de uma igreja eu tive abertura, passei algumas oficinas, passei algumas coisas que eu aprendi aqui no Profetas e também deu certo. Uma sementinha minha foi plantada ali naquela igreja, né? Da visão profética que eles não tinham. Então, assim, a liderança é subida por Deus, né? E ela é ungida. E você tem que obedecer seu líder independente de qualquer coisa. Você tem que dar honra a quem merece honra, se ele foi levantado por Deus. Então, aos poucos, Deus vai te dar a estratégia para implantar a visão. Gente, e a melhor forma é que, às vezes, a gente tem o orgulho, né? Que é servindo. Pô, tu foi líder, tu sabe como é que é. Tem um outro fulano, se aproxima do líder. Ô, meu querido, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te auxiliar? Como é que eu posso ser um suporte na tua vida? Só que, às vezes, não. Como é que eu posso ser servido? Como é que eu posso estar em evidência? Como é que eu posso aparecer? Não, se coloca abaixo. A Bíblia diz que quem quiser ser o maior que se torne eu. Eu preciso ser o menor de todos na minha casa. Eu preciso ser servo, eu preciso ser simples. Então, eu acho que esse é um grande problema que muitos enfrentam ao sair de uma igreja e ir para outra que já tem uma liderança. Ah, mas eu não vou, já tenho uma líder. Não, vai, se coloca à disposição, seja servo da pessoa. Se humilhe. Na hora certa, Deus vai te exaltar. Alguém mais, gente? Tem alguma outra pergunta? Senão vamos encerrar a sessão de perguntas por hoje. Ficou claro, galera? Entenderam bem? Eu fiz movimento, o arco, isso aí foi uma direção. Não tem 50 voltas. Foi uma direção, não precisa copiar. Se Deus te direcionar, vai fácil, senão não.
Então, são tudo coisas assim que Deus está falando e de repente você está surdo, né? Ou está com cera espiritual, você não discerne, não consegue escutar, né? Ou sua intimidade com Deus está um pouco meio assim, né? Que você não está conseguindo compreender o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Então, bora lá, se relacionar, intimidade, né? Ou seja, eu tenho que me relacionar com Ele para que eu possa desenvolver isso para esse tempo. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Não foi algo programado. Tinha no meu espírito, mas não saberia se faria ou não. Esse momento vai ser seu e Deus com Ele. E dança, tá? Dança profética, ela nasce primeiramente no seu íntimo e depois no seu quarto, no seu secreto, e depois ele é trazido em evidência ao público. Né? Como nós estamos no meio de uma grande massa de bailarinos, a gente vai botar uma música e você vai se sentir livre para adorar a Deus, para ministrar a Deus. A gente vai trazer os tecidos, vai botar aqui, vai botar as coisas aqui, tá? O que você sentir no coração, você vai fazer, vai usar. Se tiver Bíblia, pode usar Bíblia. Se tiver cadeira, pode usar cadeira. Se tiver mesa, pode usar mesa. Se quiser subir no teto e se Deus mandar, pode subir no teto. Não sei como você vai fazer, mas, né? Mas esse momento, presta atenção, é um momento seu e Deus, e do Espírito Santo, e do Pai, e do Jesus Cristo amado, né? Onde você vai buscar nele essa revelação dos céus, de dizer, Pai, eu preciso, urgente, me tornar esse profeta, essa profetisa, né? Que o Senhor tanto tem pressa para dentro do corpo, né? Ou seja, eu não quero mais ministrar do jeito que eu ministrava. Eu não quero mais me mover do jeito que eu me movia. Eu não quero fazer as coisas segundo a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. E se a tua vontade for me fazer eu não entrar, eu não vou mais entrar. Mas se a tua vontade for para mim entrar, eu vou ir, mas o Senhor não vai me deixar parado lá. Você vai ter que estar me direcionando. Lembra que não sei se foi aqui ou eu ouvi, não sei aonde foi, mas foi para nós que foi falado lá embaixo. O Judá Bertelli disse que Deus ama os filhos que meio que dão um apertão nele, que cobram. Pô, Deus, mas, né, o Senhor me prometeu isso, né? É a mesma coisa com o pai, né? Mas o Senhor me disse, ou a mãe, você me disse que ia me dar isso, né? Então, é sinal que está confiando. E Deus gosta desses filhos que atiçam Ele. Então, a gente precisa dar uma atiçada em Deus. Porque Ele daí vai mostrar o quê? Pô, esse filho aí está bastante interessado. Esse aí tem um negócio diferente aí, né? Então, totalmente você e Deus. Você vai desconstruir na sua mente o que você construiu até aqui, hoje. E a partir de hoje para frente é um recomeço, é uma reconstrução daquilo que os céus têm para liberar na sua vida. Amém? Não é misticismo, não é fantasia, não é bobícia. Não, é algo do Espírito. É algo que o Espírito vai gerar dentro de você e vai liberar. Ou seja, as nações, elas clamam. O Brasil está clamando desesperadamente. As igrejas precisam de profetas que vão usar através da arte para trazer a mensagem de Deus de uma forma clara e objetiva. Né? Então, você vai tirar as cadeiras para o lado. Agora pode parar de gravar. Não sei se está gravando ou não. Ô Camila, tem como botar música aqui? Ele tirou daqui, mas... Ele tirou daqui.
Tirem do meio aí, gente, esses chinelos, por favor. Tem como eu botar aí? Deixa espalhados os tecidos para mim, assim, ó. As coisas deixam tudo espalhadas. O meu é cabinho normal. E tá onde? Gente, eu sei que eu cheguei nos últimos minutos, que eu sou da turma que não passou bem, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, dançar não é besteira. Dança não é bobagem, não é supérfluo. Na vida, na sociedade, eu pesquiso sobre dança. A dança é não só o meu meio de trabalho, não é só o que eu faço para Deus, a minha melhor linguagem e expressão a Deus. E o maior confronto, principalmente acho que de quem é arte educador, é a questão da efemeridade da dança. Né? Faz um projeto, daqui a pouco muda a política local e some a dança. Né? A dança ela foi excluída da nossa maneira de adorar a Deus por uma visão muito reducionista do que é o corpo. O corpo é pecado, acabou. Nada mais que isso. Mentira. Mesmo porque Jesus mesmo falou, é com o seu olhar. Antes do ato em si, você pensou. Né? Então, a gente vive ainda as consequências de uma visão de corpo muito deturpada. Graças a Deus por Jesus Cristo, pelo sangue maravilhoso vertido na cruz, que nos lavou e nos purificou, corpo, alma e espírito. Isso é tudo o que eu sou. Eu sou essa trindade. Eu sou essa trindade. Se o meu corpo fosse só um mero suporte, por que na ressurreição o meu corpo vai ressuscitar? Por quê? Por quê? Por que meu corpo é tão desprezado e só pode ser visto como um meio de pecado? Pelo amor de Deus. Eu posso sim, no meu corpo, me movimentar e me mover e agir e criar arte e adorar a Deus com ele. E posso muito mais que isso. Nós vivemos num mundo que valoriza só produção, capital, só. Aí só um grupo muito pequeno e privilegiado que pode, né, ter acesso às artes, que pode assistir a belíssimas apresentações, que pode se realizar